Fala pessoal, bem-vindos ao episódio número 27 aqui do podcast Papo Forte. Hoje a gente vai falar aqui no podcast extremamente especial, extremamente forte, sobre hábitos, sobre disciplina, sobre garra, sobre mente forte. Tudo é produto na vida da gente, da mente forte, quando a gente consegue ter uma, né? E eu trouxe aqui uma pessoa que é difícil encontrar alguém melhor para falar sobre isso. Será que basta ser 4 vezes campeão mundial? Não sei, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, já vou apresentar ele. Pessoal, bem-vindo você, pessoal forte, bem-vindo ao Papo Forte. Você já sabe, dicas exageradamente honestas sobre saúde, mentalidade, estilo de vida saudável, nutrição, tudo baseado em ciência, tudo baseado em experiência também, aqui semanalmente. E pessoal, é uma honra gigantesca para mim falar sobre esse assunto. Você sabe que eu curto muito motivação, mentalidade, mindset. E nada melhor do que bater um papo forte, né, com uma pessoa extremamente forte, literalmente, na verdade, né? Depois de, ainda do episódio 3 que a gente fez aqui, onde eu trouxe o Demian Maia. Vocês lembram do Demian Maia? Pois é, faixa preta. Pois é, esse cara que está aqui hoje comigo foi professor do Demian Maia. Ele é um campeão dos campeões aí, para bater esse papo forte. Rapidamente, quem está aqui comigo hoje é o Fábio Gurgel. O Fábio Gurgel, para quem não conhece, ele é só 4 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, 4 vezes campeão mundial, várias vezes campeão brasileiro, várias vezes campeão europeu, pan-americano, etc. Mas além disso, ele é hoje também um homem aí que é de extremo sucesso nos negócios também, extremamente bem sucedido, com mais de 300 filiais, me corrija se eu estiver errado, em 29 países do sistema dele de treino de jiu-jitsu. Aliás, agora ele é CEO também da equipe Alliance, que vem colecionando troféus aí e na verdade, acabou de falar isso, foi recém-campeã novamente do Pan-Americano 2021 agora na Flórida. Então, além de ele ser várias vezes campeão, em todos os aspectos, campeão mundial, agora ele está gerando campeões também nos alunos nele. Pô, Fábio, é um prazer ter você aqui hoje. Muito obrigado por participar desse Papo Forte. Como é que você está por aí? Muito obrigado, Rodrigão. Pô, um prazer estar com você aqui, batendo esse papo forte com a galera aí. Animado aí para nossa conversa. Espero que a nossa audiência aí curta o nosso papo também. Com certeza. E vem cá, Fábio. Você, pelo que eu vi, é fã de café, né? Assim como eu também. Você curte um cafezinho bem feito, Eu sou, cafezinho cara. esperto? Eu sou um grande fã de café. E eu já vou dar um spoiler aqui. Que a gente vai lançar o Café Alliance nas próximas semanas. Uma parceria com a UnCoffee. A UnCoffee é uma cafeteria muito bacana aqui de São Paulo, né? Tem fazendas no Espírito Santo, em Minas Gerais. E a gente é cliente lá desde que eles abriram as primeiras cafeterias aqui. E agora a gente está numa parceria aí, a gente vai ter um café especial para você treinar jiu-jitsu. Que maravilha, hein? Olha só, notícia de primeira mão. E vem cá, qual que é o teu hábito em relação ao café? Assim, você toma ele de manhã, você tem que as pessoas que tomam o dia inteiro, tomam à noite também. Como é que é o teu? Como é que você meio que se encaixa nisso? Eu não tenho muito problema com essa questão de cafeína. Isso para mim o café nunca me atrapalhou no meu sono, em absoluto. Eu não tenho costume de tomar café à noite, né? Então meu último café normalmente vai no final da tarde, ali umas 4h30, 5 horas da tarde, eu tomo o meu último café. Mas o meu primeiro é bem cedo, né? Então na minha rotina, eu acordo bem cedo, por volta de 5h10, 5h15 da manhã, e eu tomo o meu primeiro café preto, puro, sem absolutamente nada, e eu vou treinar. Faço meu treino físico, e aí volto. Tem dias que eu tomo mais um café antes da minha leitura, ou durante, e depois eu vou trabalhar. Vou para o escritório e mais tarde vou para a academia. Então, eu tomo alguns cafés no escritório. Eu devo tomar aí uns 4 ou 5 cafés por dia, né? Mas os meus cafés são sempre puros, né? Sempre moídos na hora. Eu tomo cafés de qualidade, né? Eu procuro não tomar esses cafés que normalmente vendem mais comumente no mercado, mas que são de qualidade muito ruim, são muito torrados, né? São muito queimados. Então, conforme você vai apreciando o café, você vai entendendo né, onde estão os aromas e tal. E o café vira uma viagem, né, cara? É um processo, é uma meditação. Eu faço meu café de diferentes filtragens, faço a minha leitura. Então ele é um companheiro aí do dia. Com certeza, você falou bem. Eu acho que vira meio que uma cerimônia meio até um pouco meditativa no dia a dia. Então, ao invés de você... Tem gente que trabalha e vai lá, aperta um botão na máquina, cai aquele copinho com aquele pior café que tem, aguado, até doce ao mesmo tempo.
Sim. Só quando você faz em casa, você faz questão de passar pelo processo, de fazer a French press, moer, sentir o cheiro, o aroma na hora, daí você coloca na French press, espera e o aroma vai mudando, Sim. aquele primeiro cheiro, aquela primeira coisa. E outra, você falou de café de qualidade, a gente acaba patrocinando aí bons produtores também, ao invés desses outros produtores que às vezes nem levam o negócio de uma forma tão idônea. E no Brasil a gente tem tantas fazendas, microprodutores também de extrema qualidade, aí, um dos melhores cafés do mundo, né? Sem dúvida, você pode... Hoje já tem à disposição no mercado, né, cara, uma quantidade de cafés gourmet, é o que eles chamam da terceira onda, né, do café, que é essa gourmetização do café, as pessoas começarem a entender e valorizar os produtores que realmente cultivam os melhores grãos nas melhores regiões, né? Então o café, como você falou, é um ritual muito bacana e é um momento meditativo, né? Seja quando você está preparando o seu café ali naqueles minutos que você está ali envolvido no processo, seja quando você está tomando ele junto com um livro, ou com um papo, com um amigo, enfim. É sempre uma boa companhia. Com certeza. Eu fico ansioso para que mais pessoas saiam da etapa zero, que é achar que o café ou ele é fraco ou ele é forte. Tudo se resume a ser fraco ou forte, para começar a entender um pouco mais essas nuances mesmo, entender como é que isso pode ser até uma ferramenta de estilo de vida que a gente possa utilizar no dia a dia. Mas maravilha, bom saber que você tem esse hábito, eu acho que é legal. Dentro, cara, e se isso não atrapalha a pessoa, acho que cada pessoa sabe da sua sensibilidade à cafeína, para não virar vítima do hábito, mas usar o hábito em seu benefício, como você bem diz, né? Mas vem cá, você também mencionou antes, e uma coisa que eu tinha pego aqui pra gente falar, que eu acho interessante. Eu confesso que eu não sou um expert em jiu-jitsu de forma alguma. E você, cara, vai ser difícil achar alguém mais campeão que você. 4 vezes campeão mundial em jiu-jitsu. E você estava falando da questão da origem da arte, a origem do jiu-jitsu no Brasil. Hoje o jiu-jitsu brasileiro é conhecido no mundo inteiro, a gente sabe disso. Você mesmo tem filiais aí no mundo inteiro. E tem isso, pelo que eu entendi, tem a ver com a questão de defesa pessoal também, os princípios lá atrás, o porquê que o jiu-jitsu foi incluído. Então, se você puder contar um pouquinho pra gente, qual que é essa origem, que não era uma arte marcial antes, era mais autodefesa, só para me entender que eu também sou totalmente leigo nisso. Eu vou tentar dar um resumo aqui, espero que faça sentido e que eu não pule nenhuma fase muito importante, né, da história. O jiu-jitsu tem a sua origem na Índia, né? Claro que essas histórias que remontam aí 2.500 anos atrás, é muito difícil você ter algum tipo de precisão, né? Mas a história é que foi uma arte criada por um povo nômade que tinha que viajar e era contra armas, então usava o corpo para se defender. Depois chega ao Japão, vira a luta dos samurais, aí a coisa já começa a ficar um pouco mais palpável no sentido histórico, né? Então os samurais tinham ali o jiu-jitsu como uma das armas. Depois existe uma divisão muito clara já no início do século, no final do século XIX, onde Jigoro Kano cria o judô, né? O judô já tem um foco educacional e ele pega essa parte e coloca isso como uma ferramenta educacional no Japão. Nessa época estava acontecendo a migração japonesa, a abertura dos portos nipônicos para o Ocidente. O jiu-jitsu vem nessa leva, ainda como arte marcial, e chega ao Brasil aí no inicinho do século XX, onde as lutas de vale tudo, né, que hoje a gente conhece como MMA, começam a acontecer. A história da família Gracie começa em Belém do Pará, através de um japonês que era um campeão da época, inclusive um aluno da escola do Jigoro Kano, que chama-se Conde Maeda Koma. Esse cara ensina Carlos Gracie em retribuição a um favor que o pai do Carlos, que era um cara dono de circo, tinha uma influência na cidade, ele ajuda o Conde Maeda a se estabelecer em Belém do Pará, e ele, em retribuição, dá aulas pro filho, que era o filho mais velho de 5 irmãos. Carlos aprende jiu-jitsu, depois eles se mudam para o Rio de Janeiro, ele ensina os irmãos e abrem a primeira Academia Gracie em 1929. Né? A primeira
Eles começam dando aula numa academia, depois eles assumem essa academia, e a Academia Gracie oficialmente é fundada em 1932, se eu não me engano. Isso era totalmente defesa pessoal, tá? Eles ensinavam as pessoas a se defenderem de oponentes mais fortes, mais pesados, e como a técnica do jiu-jitsu permitia que as pessoas mais franzinas se defendessem. E isso foi o caminho deles, e eles, para provar essa eficiência, lutavam lutas de vale-tudo, sem regra, e comprovavam, então, a eficiência do jiu-jitsu. Vamos dar um fast forward no tempo aqui. A gente começa a ter as competições esportivas de jiu-jitsu na década de 70. Né? Então é quando começa aí a se separar o que é jiu-jitsu esportivo do que era o jiu-jitsu voltado para a defesa pessoal. Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que o jiu-jitsu esportivo vai ganhando muitos adeptos, né? O lado ruim é que ele vai se distanciando um pouco da filosofia marcial. Inclusive, só um parênteses aqui, um dos nossos grandes desafios é justamente linkar, né, essa tradição com a evolução das técnicas, que é o jiu-jitsu moderno, né? Mas o cenário hoje é que existe jiu-jitsu no mundo inteiro. A partir da década de 90, onde teve realmente uma explosão de competições e a Federação Internacional foi montada, o jiu-jitsu está no mundo inteiro, esportivamente, né? Então, sempre que o jiu-jitsu esportivo ganha o espaço, as academias ganham o espaço, e as academias não ensinam somente jiu-jitsu esportivo, elas ensinam todo o processo, né, de defesa pessoal, para quem quer competir e para quem não quer competir. Então o jiu-jitsu tem essas duas vertentes e a gente tenta o tempo inteiro manter essas duas chamas muito vivas, porque elas atendem a públicos diferentes, né? Se o cara quer ser um atleta, um competidor, é uma história, mas a grande maioria dos praticantes de jiu-jitsu não tem essa aptidão física, né, de ser um atleta de alto nível. Mas mesmo assim eles podem ter todos os benefícios que o jiu-jitsu traz através de uma prática extremamente saudável, cada um dentro do seu limite, nas boas academias de jiu-jitsu pelo mundo. Sensacional, obrigado pelo esse panorama rápido. Também não sabia de várias coisas dessas, não sabia que a origem realmente era essa questão de defesa pessoal. E é uma atividade física sensacional, uma coisa que eu também promovo bastante, atividade física, obviamente. Só que hoje em dia, talvez essa questão lá de trás, que era de defesa pessoal, a sua utilidade, o jiu-jitsu, claro que ainda se aplica dependendo de onde a gente mora, e esse tipo de habilidade ainda pode ser, obviamente, muito valiosa. Só que hoje em dia eu acho que as pessoas estão deixando a desejar bastante também na questão da defesa em termos mentais, a defesa de si mesmo, deixando as próprias pessoas, deixando elas mesmas para baixo em termos de evolução mental, mas também a própria participação social, o posicionamento que as pessoas têm na sociedade hoje, por causa, na minha opinião, do emborrecimento que vem sendo promovido ao longo dos anos para a população. Hoje a gente acaba perdendo para nós mesmos, começando na mente, quiçá na questão de fitness do corpo. E essa parte mental, do fitness mental, dessa parte toda, que eu tenho certeza que o jiu-jitsu é extremamente forte nisso também, toda essa questão, eu gostaria de trazer um pouquinho. E uma coisa que eu vi que você faz, que eu acho bom mencionar, isso é uma coisa que tem em comum em pessoas vencedoras no mundo inteiro, é o hábito de você expandir o seu conhecimento. E uma forma como você faz isso, pelo que eu vi, e você pode falar mais, você dedica um bom tempo, digamos 2 horas de manhã cedo, para você absorver isso através de uma boa leitura, por exemplo, né? Então isso acaba deixando você mais capaz, digamos, mais fit mentalmente também. Eu tenho certeza que isso te ajuda também nos negócios, na vida pessoal, etc. Eu queria saber das tuas palavras, como é que essa habilidade, que não necessariamente física, como é que isso te ajuda a expandir em todas as outras áreas? Assim? Legal. Uma coisa que é muito importante a gente entender, né, Rodrigo, se o jiu-jitsu, o princípio do jiu-jitsu, da onde surgem as técnicas, ele é baseado num conceito muito simples, que é tudo que você usa o instinto, eu combato com a técnica, né? Então, imagina que o jiu-jitsu começou a ser estudado, né, pelo movimento dos animais. Quais são as reações naturais, né, e instintivas
que os animais fazem, depois o que o ser humano faz em determinadas situações. E como você combate aquilo. Então, do dia 1 no jiu-jitsu, você aprende que o instinto não é seu amigo, né? Você precisa racionalizar as suas ações. Então, você precisa ter um raciocínio lógico. Se eu me movimento para esse sentido, qual é a consequência? O que o meu adversário pode fazer? O que eu devo fazer na sequência? Então vai virando como se fosse um jogo de xadrez, em termos de conexão e de visualização de movimentos à frente, só que com a dificuldade de que você vai estar cansado e de que você não precisa respeitar o tempo de jogada, né? Então, se o teu adversário joga 1 e você não faz nada, ele joga 2. Imagina a velocidade de um checkmate, né? Se você não soubesse defender no xadrez, o que aconteceria. Então, eu acho que o jiu-jitsu, de certa maneira, ela é uma luta que te força a se desenvolver intelectualmente. Uma coisa que eu acho que é muito importante, que talvez falte numa certa dose hoje na nossa sociedade, é a questão da autoconfiança, né? De você ter segurança para fazer as coisas que você precisa fazer. E isso muitas vezes é enfrentar as suas ignorâncias, né? Você, para enfrentar as suas ignorâncias, você precisa ter coragem, né? E coragem na minha opinião, tá, na escala de valores, ela é o número 1. Porque sem ela você não faz absolutamente nada, né? Ela é que te faz enfrentar os desafios, enfrentar as suas dificuldades, enfrentar as suas fraquezas, né? Então, dito isso, é claro que você vai ter diversas ferramentas de evolução. Eu acho que o jiu-jitsu é uma delas. O jiu-jitsu te bota em situações no teu treino, no teu dia a dia, que te obrigam a se superar de forma inteligente. É claro que o jiu-jitsu não é a única fonte de conhecimento e jamais teríamos essa pretensão, né? A gente precisa abrir o nosso leque de conhecimento. Eu não conheço nenhuma outra ferramenta melhor do que a literatura. Porque a literatura, você pode conversar com autores que morreram há mais de 2000 anos atrás, que eram grandes sábios, que moldaram a nossa cultura, a nossa sociedade ou outras culturas, para você tentar entendê-los, né? E uma vez que você consegue entendê-los, você expande um pouco mais a sua compreensão do mundo, né? Então, acho que a literatura é um hábito que eu tenho na minha vida já há algum tempo. Eu sempre gostei de ler, mas de uns anos para cá eu tenho colocado isso como uma prioridade do meu dia, né? Então eu faço minha ginástica de manhã e eu não saio de casa antes de ler no mínimo 2 horas, né? Às vezes 2 horas e meia, dependendo do dia, se eu estiver um pouquinho mais folgado. Isso me faz, primeiro, um bem tremendo, porque Sim. Você realmente começa a enxergar a vida por diferentes pontos de vista, né? Eu gosto de ler diversos assuntos e eu acho que é um hábito muito saudável, né? Que te bota menos reativo e mais reflexivo às coisas que acontecem com a gente todos os dias, entendeu? A gente entende que a gente não sabe nada. Exato. E ao mesmo tempo te dá essa sensação de, como é que é? De humble, né? Que você tem muito que aprender no mundo, que o mundo ainda tem muito a te ensinar, mas ao mesmo tempo você mencionou uma coisa que eu acho que é muito importante, que quanto mais você também cresce, quanto mais você evolui, mais confiança você tende a ter em você mesmo. E isso talvez te proporciona a ter mais coragem também. Então, eu acho que um dos motivos que as pessoas hoje em dia duvidam de si próprias, até na questão que eu trabalho mais, que é alimentação, exercícios físicos, de manter a boa forma, se preocupar e manter em cuidado do próprio corpo, muito fracasso vem da falta de informação de como funciona o processo. As pessoas às vezes querem aquela receitinha, né? Segue o passo a passo, mas elas acabam vendo só a casca da fruta e não a fruta em si. Elas não entendem a substância, não entendem como aquilo funciona, como que aquilo age no corpo, como o conhecimento funciona. E daí você, claro, você vê não funcionando no curto prazo, você perde a vontade, você não tem confiança naquilo, você larga a mão. E quanto mais você sabe de um assunto, eu acho que mais confiança você tem. E outra, de novo,
mais coragem você vai ter quando as pessoas olharem para você e dizer assim, será que tá certo isso que você tá fazendo, hein? Porque, infelizmente, hoje em dia, a maioria tende a não estar certa. Infelizmente, é a minoria que tem sucesso, é a minoria que é bem-sucedida, né? Então, o que você acha dessa? De certa maneira, eu acho que você tem razão. Mas o que eu colocaria, o que eu acho que é um mal comum de a gente encontrar nas pessoas que têm dificuldade de criar uma rotina saudável, né? E é claro que isso tem muito a ver com o histórico de cada um, né? Com a educação familiar que cada um teve. Claro. Se você vem de um lugar onde você comeu mal a vida inteira, onde você nunca fez atividade física, onde seus pais nunca te incentivaram, que a gente sabe que isso é uma realidade do Brasil em muitos lugares, é claro que isso é mais difícil para você. Mas aí entra a coragem de você enfrentar essa ignorância, de você realmente olhar para as pessoas que te inspiram e falar, bom, o que essa pessoa faz que eu acho tão legal, o que eu posso fazer para ser mais parecido com ela e menos parecido com esse meu eu que eu não gosto. Certo. Né? E isso vai num ponto que eu acho que as pessoas se acostumam muito, que é aquela famosa zona de conforto. Seja, às vezes nem é confortável, tá? A zona de conforto, não entenda aí que ela é um lugar bom. Ela simplesmente é um lugar inerte, onde você não consegue, é uma areia movediça, né? É onde você não consegue sair para lugar nenhum, você não consegue evoluir, você não se arrisca, você fica sempre no mesmo lugar. Né? E eu acho que o jiu-jitsu, por exemplo, ele te coloca o teu treino do dia a dia, ele é feito de micro fracassos, né? Porque você está lutando com alguém. Então, tudo que você tenta é, de certa maneira, combatido. Às vezes você consegue ter sucesso, alguns movimentos depois, mas você, de qualquer maneira, mesmo tendo sucesso, você tem vários micro fracassos no percurso. Então, você se acostuma a entender que esses pequenos fracassos não constituem um fracasso. Eles são simplesmente a jornada. A jornada é feita de vitórias e derrotas, e muitas vezes, na maioria das vezes, mais derrotas do que vitórias. Né? Então a gente tem que se acostumar com as dificuldades e achar que isso é o que é. Né? Tem um dos meus livros de cabeceira aqui, que agora eu estou relendo ele pela terceira ou quarta vez, é o Meditações, de Marco Aurélio, né? Que é um filósofo estoico. E ele fala muito dessas coisas de você se atentar ao que está no seu controle e não achar que as coisas que estão fora do seu controle são boas ou ruins. Elas são simplesmente coisas que acontecem na vida. Né? E elas não acontecem para você nem por sua causa. Elas simplesmente acontecem. Né? Se você não existisse, elas aconteceriam da mesma maneira. Então não se preocupe tanto, não entenda isso como mal. Né? Isso é simplesmente a vida. Os seus pequenos fracassos são simplesmente a jornada. Só siga, tente melhorar, tente fazer melhor, mas continue fazendo. Né? Eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer para que elas possam colher os frutos da disciplina, para que elas consigam. Não é imediato, nada é imediato, tudo é uma soma de fatores. Né? É você ali respeitando a dificuldade, enfrentando, daqui a pouco você vê que aquilo virou um hábito para você, está com um hábito mais saudável, e se você comeu melhor, né, provavelmente você vai ter uma qualidade de sono melhor, se você dormiu melhor, seu dia vai ser mais produtivo, se seu dia for mais produtivo, você vai ser mais feliz. Então, tudo isso está linkado, né, nas pequenas coisas que você faz todos os dias. E aí é aquela história de você estar no presente, fazer no presente aquilo que você pode fazer melhor. Acho que isso que deveria ser o mantra para as pessoas mudarem qualquer tipo de hábito que elas precisem mudar. Com certeza. Você disse que a posição inerte realmente, eu gostei bastante dessa parte, porque a zona do conforto não é necessariamente uma zona confortável. Muita gente está frustrado e inerte por muito tempo. E a gente sabe que a posição inerte é aquela que mais demanda esforço para entrar em movimento.
Só que como você falou, você começa a comer um pouquinho, você começa a fazer um exercício, você começa a gerar esse movimento e aí você pode utilizar a inércia agora a seu favor ao invés de contra, né? Uma vez que você está em movimento, você pode continuar alimentando esses hábitos. Eu acho que isso é muito chave. E entender outra coisa muito chave também que você disse, que eu quero enfatizar para o pessoal guardar em mente, é que tudo na vida é um feedback, né? Se deu certo ou se deu errado, esse é um sinal, né? Tipo, a gente fala do input and output, né? Você coloca uma coisa no mundo, seja uma tentativa, alguma coisa, a realidade vai te dar um output. Isso não quer dizer que você é ruim, que você é bom, é simplesmente um resultado, né? Quando você colocou na mistura, é isso que deu como retorno. Então, se a gente começar a ver o retorno não como uma ofensa a mim mesmo, como nada dá certo na minha vida, eu já tentei 20 vezes, não deu certo, eu sou um fracasso. Não é você que é um fracasso, foi que essas tentativas passadas foram um fracasso e eu tenho a responsabilidade de achar o porquê disso, não é verdade? E recentemente, aí você podia contar um pouquinho, acho que fecha bem nessa parte, que em 2020, me parece, me corrija se eu estiver errado, que você teve que lidar com umas lesões, alguma coisa assim, que talvez não tenha deixado você estar na ativa que você está acostumado. E muita gente, seja por causa disso, Fábio, ou até por causa de força maior, como a própria pandemia mesmo, que as pessoas agora não conseguem ir para academia por um tempo, ficarem em casa. Como é que você pode utilizar da sua mente para não deixar o corpo ir ladeira abaixo, digamos? Como é que você pode, né, evitar que essa armadilha acabe te pegando, te levando para aquela posição inerte novamente? Que tipo de mentalidade você pode utilizar nesses momentos? Olha, tem uma coisa que, quando a gente fala de inércia, de zona de conforto, tem um pensamento filosófico, estoico, de novo, que chama-se Memento Mori. Memento Mori é você pensar na morte, pensar que você pode não estar aqui amanhã. Quando você faz esse tipo de reflexão e você está sentado no sofá sem fazer nada, você fala assim, cara, isso aqui poderia ser os últimos momentos da minha vida e eu estou desperdiçando eles completamente, fazendo algo extremamente desinteressante, sem produção de absolutamente nada, fazendo bem para ninguém. Quer dizer, para viver assim, será que isso é de fato vida, né? Então essa é a reflexão para que você saia da inércia e comece a produzir coisas que realmente sejam relevantes, para que você viva para deixar um legado realmente importante na Terra, seja por algo extraordinário que você fez, seja pelo grande amigo que você foi, enfim, por qualquer coisa que você possa ter feito, você precisa se dedicar àquilo, né? Então ficar inerte, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito ruim. Agora, voltando ali para a tua pergunta original das minhas lesões, eu fui atleta a minha vida inteira e treinando no alto nível. E o alto nível não exatamente é a forma mais saudável de se viver. Certo. Né? Ela te traz uma série de benefícios, mas ela cobra o preço. Né? Então hoje eu estou com 51 anos de idade e ano passado eu cheguei um pouco no limite. Eu tinha uma lesão no ombro que eu já carregava há uns quase 10 anos e começou a me atrapalhar funcionalmente no meu dia a dia. E eu tive que fazer uma cirurgia e, na sequência, tive que emendar uma cirurgia de quadril também, que era uma cirurgia já maior, mais invasiva e que me trazia uma dúvida se eu conseguiria voltar a fazer o jiu-jitsu como eu sempre fiz, e, enfim, fazer as coisas que eu gosto de fazer. Mas aí, qual era a opção, né? E aí vem de novo, cara, por que não enfrentar isso logo? Porque quanto mais você arrasta, menos qualidade de vida você tem, menos chance de recuperação você tem também, porque você vai, né? Se eu fizer essa cirurgia daqui a 5 anos, eu tenho 5 anos a mais de desgaste e idade para tentar recuperar. Então eu fiz essas 2 cirurgias, as 2 cirurgias foram um sucesso. Eu voltei a treinar jiu-jitsu de maneira bem leve 2 meses depois da minha cirurgia de quadril, que foi em fevereiro. Hoje eu já não sinto absolutamente nada, estou totalmente liberado, sem nenhuma restrição. Então foi um desafio que eu enfrentei e que foi muito bom. Na verdade, como sempre eu acho que todo desafio que você enfrenta é bom. Os piores desafios são os que você escapa, né? Quando você, por algum motivo, acha um jeito de
de esquivar dele, Me safei você dessa, perde, né? você perde uma grande oportunidade, né? Verdade. Primeiro de saber qual seria a vista, né, se você tivesse subido aquela montanha, e no mínimo de um grande aprendizado, né? Quando alguma coisa no teu desafio não vai do jeito que você gostaria, isso vira um grande aprendizado para você. Com certeza, com certeza. E não é nas coisas fáceis que a gente vê os maiores resultados, né? Eu acho que isso meio que exemplifica porque tão pouca gente tem o que a maioria gostaria de ter, é porque justamente essas pessoas foram teimosas e persistentes e consistentes o suficiente para ver os resultados negativos como parte do processo, né? Que a gente fala, você nunca sabe se é depois do 10º, do 20º ou do 50º erro que as coisas vão começar a melhorar. Você nunca sabe se você está a um erro de distância de um grande sucesso, de um grande insight, né? E as pessoas hoje, infelizmente, elas ficam, às vezes, uma coisa que você falou e de novo vai trazer, que você vê o resultado negativo como uma coisa contra você, como uma coisa que você se desanima cada vez mais, cada vez mais. Eu acho que a mentalidade vencedora, pelo menos eu, na minha época, trabalhei isso bastante também, de você ver a parte negativa como um feedback. Não uma coisa contra você, mas uma coisa, digamos, estéril, livre de sentimento, que você pode utilizar e analisar e tentar entender como um sistema. Eu coloquei isso, não funcionou, tive uma resposta negativa. O que eu posso tentar novamente para fazer? Sabe o que as pessoas falham muitas vezes? Isso é comum até em atleta profissional, mas eu acho que no dia a dia, na sociedade, é muito comum também. As pessoas, quando tem qualquer setback, assim, no sentido de não conseguirem fazer alguma coisa, ou tem algum retorno negativo, a primeira busca é sempre de procurar um culpado. Por que não deu certo para mim? E aí, enfim, você pode achar 1 milhão de motivos, né? Você pode falar, puta, não deu certo porque choveu, não deu certo porque o juiz me roubou, não deu certo porque o meu técnico não estava no meu corner, não deu certo por isso. Você pode inventar e criar a desculpa que você quiser. O ponto é, nenhuma dessas desculpas vai mudar o resultado. Pode ser no mínimo, pode ser no máximo para você um consolo, né? E aí vai ter sempre aqueles seus amigos que vão te dar o tapinha nas costas, falar, você tem razão, é verdade, pô, tava chovendo, senão você tinha ganho, né? Mas assim, o fato é que só existe um culpado para os seus resultados, né? E essa pessoa é a que você olha no espelho, é você mesmo, né? Então, quando você tenta buscar, mesmo que o fator externo tenha de fato te atrapalhado, isso não importa, porque o fator externo não está no seu controle. Então, o que está no seu controle é o que você pode fazer para melhorar, né? Então, você fala assim, puta, o juiz me roubou, a luta foi 0-0, mas eu ataquei mais. Sei lá, uma coisa comum no mundo do jiu-jitsu. Mas se você tivesse ganho do cara de 2-0, não tinha juiz como o juiz te atrapalhar. Então é muito melhor você olhar para a tua derrota e pensar como é que eu posso sair da influência dos outros e trazer isso porque é dentro do meu controle, do que eu ficar tentando apontar um culpado para tomar tapinha nas costas, entendeu? E eu acho que isso é um mal muito presente e que não ajuda absolutamente nada as pessoas que querem caminhar para frente, entendeu? Com certeza. E tem outra coisa relacionada a isso também, você falou de achar sempre um culpado, ou achar... Pode até ser que cole socialmente isso, mas tem uma pessoa que nunca vai esquecer de quem foi o verdadeiro culpado, né? E essa pessoa, de novo, é aquela pessoa na frente do espelho. E qual será que é o preço da falta de ética aí nesse caso? Vamos pegar de ética, que você sabe que a culpa foi sua, você tentou achar um bode expiatório, um culpado, você tentou achar o scapegoat e talvez tenha colado aquilo. Mas qual será que esse me safei dessa, nossa, qual que é o preço da falta de ética, até no esporte, de você saber que foi realmente uma culpa sua, só que você saiu bem porque colou aquilo que você falou. Mas qual que é o preço que você carrega por você saber que não necessariamente o que você fez foi ético, ou talvez certo, ou alinhado com os seus próprios valores, assim, né? Então, acho que se a gente entrar no campo ético, né, eu acho que talvez a gente tenha que viajar um pouco mais, né, para
para entender a ética dentro dos nossos valores, né? Da nossa sociedade. Porque quando você fala de ética, por exemplo, quando o primeiro-ministro inglês negociava com Hitler, um tinha uma ética, o outro tinha outra. Sim, né? é mutável, Então, né? Contexto. assim, as coisas não. O Chamberlain falava, não, agora ele entendeu tal. E o Hitler falava, não, tá tudo certo. Mas na cabeça dele, a ética dele é completamente diferente. Né? Então, quando você vai para esse lado ético, mas uma coisa que eu acho que é dentro do valor de cada um, né? Porque aí são os seus valores, o que você acredita, Certo. é muito importante o seguinte: se não é verdade, não diga, e se não é certo, não faça. Né? Porque quando você vive a tua vida em busca da virtude, das ações virtuosas, só coisas boas podem te acontecer. Agora, quando você tenta sair do correto para fazer o conveniente, né? Que é exatamente essa escapadinha que parece que ninguém está vendo, mas você está se enganando ali, indo no que é conveniente para você naquela situação, naquele momento, e não pelo caminho mais duro, que é o correto, isso vai virando um hábito e obviamente, em algum momento, a tua máscara vai cair, né? Porque você passa a não ser uma pessoa de verdade. Você passa a não conhecer as suas próprias limitações. Você vive um mundo de ilusão. Né? E a única forma da gente viver um mundo de verdade é vivendo nela. Né? É vivendo de forma virtuosa, é vivendo fazendo as coisas certas e dizendo as verdades quando elas têm que ser ditas. E nunca tentando se esconder atrás de conveniências ou escapando aí de qualquer tipo de, eventualmente, punição ou crítica, porque você assim, quer bancar sempre, quer parecer sempre o bom, entendeu? Com certeza. E eu acho que nós, seres humanos, as pessoas talvez subestimam isso. Nós temos uma incrível capacidade de pegar nuances do comportamento das pessoas e às vezes a gente acha que a gente está enganando as pessoas e a gente realmente não está enganando. E principalmente a gente não está enganando nem a nós mesmos, na verdade, né? Eu acho que quando você é uma farsa, você conseguir alguma coisa não por mérito próprio, mas por esquema que você arrumou, você sabe disso. E as pessoas às vezes não te falam, mas as pessoas sabem também. Sim, e a claro. gente não vê, né? Isso eu acho vai que é o ficando preço que eu falei. transparente, né, Rodrigo? Vai ficando, quanto mais você caminha na vida, né, mais você vai tendo experiências com as pessoas e vai entendendo um pouquinho mais do ser humano, que se bem que é uma coisa extremamente complexa, né, da gente entender, mas vai tendo umas coisas que vão sendo muito óbvias, né? Que você fala assim, pô, de novo, esse aí de novo não, vai. Esse caminho eu sei qual é, entendeu? Então acho que é isso, cara. As pessoas têm que... essa coisa de pegar atalho normalmente não te leva para um lugar bom. Isso é total verdade. Você mencionou antes que as coisas, eu acho uma ótima forma de ver as coisas, como a gente já falou um pouquinho, mas as coisas acontecem. Você falou, as coisas acontecem, você nunca sabe por quê. Talvez não estava nem previsto, aconteceu. Você não sabe por quê, as coisas simplesmente acontecem como um subproduto de se viver nesse planeta. Né? A gente não tem o menor controle sobre todas as variáveis, sobre a combinação dessas variáveis. É a lei do caos mesmo. A gente não sabe como as coisas vão acontecer. Agora, que tipo de habilidade, como é que a gente pode, talvez, na tua opinião, lapidar uma habilidade de sermos menos vulneráveis, talvez, ou sermos menos frágeis a essas possíveis intempéries que acontecem, que estão fora do nosso controle, de forma que a gente não, de novo, não caia num abismo e acabe com a nossa vida por uma coisa que a gente não tinha nem responsabilidade. Então, cara, existe 2 pontos aqui. Eu vou citar 2 livros aqui que eu acho que são bem exatamente diretos nesse tema. Um chama O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday, que ele fala exatamente isso, né? Ele fala muito de Marco Aurélio. Marco Aurélio tem essa frase, né? O que está no caminho se torna o caminho. Então, quando você tem um obstáculo, você tem um problema que não estava no seu controle, entendendo que a gente não controla nem 1% das coisas que acontecem no nosso entorno, né? A gente tem que simplesmente se adaptar a elas.
Então, como é que eu faço aquele problema ser uma oportunidade para mim? Né? Então, eu tenho que olhar e não me lamentar. Eu tenho que, na verdade, agradecer aquele fato que aconteceu, porque ele está me dando uma nova oportunidade de me desenvolver. Né? Existe uma analogia que a gente faz no jiu-jitsu que é muito legal. Por exemplo, se a gente vai fazer um treino, e aí todo treino que a gente faz, eu te dou a mesma chave de braço. Então é um caminho fácil para mim. Eu já sei que você não sabe defender, eu vou por aquele caminho ali e te dou uma chave de braço. Se eu continuo fazendo isso, eu continuo te dando a mesma chave de braço. A partir do momento que eu te ensino a defesa, você melhorou e eu me forcei a me desenvolver, porque agora eu não consigo mais fazer aquela chave, então eu tenho que te ganhar de um outro jeito. Né? Então, quando você compartilha conhecimento, muitas vezes você cria os seus próprios problemas para que você possa evoluir. Né? Então a gente tem que olhar esses problemas que acontecem na nossa vida desta forma. Né? É o que os estoicos chamam de amor fati. É você gostar de tudo que acontece o tempo inteiro, que não tem bom e não tem ruim. São sempre oportunidades. Né? Quando você se acostuma a fazer isso, você naturalmente se torna muito menos frágil. Né? E, claro, a gente pode olhar... claro que hoje a gente tem uma vida muito mais controlada, né? Se a gente voltar no tempo, claro. No início, né, da vida humana aqui, a gente tinha que fugir de qualquer coisa, tinha que dormir na caverna, a gente vivia em sociedade para se proteger. Né? Porque se estivesse sozinho, isso ia ser uma presa muito fácil. Hoje, as coisas que podem nos acontecer são relativamente mapeadas. Então, quando eu entendo o que pode acontecer e quais são essas variáveis possíveis, por mais raras que elas sejam, e aí a gente vai um pouco entrar aí no Nassim Taleb, né? no cisne negro, no antifrágil. Como é que a gente se protege desse tipo de cisnes negros, de eventos aleatórios drásticos? Né? Porque, de certa maneira, você sabe que eles vão acontecer. Né? Porque já aconteceram antes e certamente vão acontecer depois. Você não sabe muito quando. Mas, então, se você tiver um mínimo de preparo para não se expor tanto, né, onde você não precisa, a tua vida tende a ser mais controlada e você aproveitar esses cisnes negros e movimentos aleatórios a seu favor. Né? Então, acho que o principal é você enfrentar o problema não como um problema. É você enfrentar o problema como uma grande oportunidade de evolução, né? De te botar num outro lugar. Sim, não, perfeito, bom demais. Outro exemplo também, eu acho que pode ser muito útil, você pode falar muito bem disso. A gente fala da questão de você reagir mesmo e refletir mais. Né? Então, quando você tem uma intempérie, um obstáculo, alguma coisa ruim que acabou de acontecer para você, em vez de você reagir... tentar negar ou espernear naquele momento. Por exemplo, no jiu-jitsu, você tá lá. No jiu-jitsu eu acho que seria um bom exemplo, que você tá ali, você tá levando, por exemplo, na cara, tá com o braço doendo, você tá o instinto teu é você virar o animal que você é e tentar ser previsível e tentar reagir como um animal que você é, né? Então, naquele momento onde você se sente assim, quase fora do controle, com aquele todo teu instinto, seja a raiva, seja a frustração, como neste momento você dá aquele pop-up, né? Você, peraí. Dá um lugar pro cérebro aqui. Como é que eu posso refletir numa situação onde isso parece quase impensável? Muito boa. Então, o jiu-jitsu a gente é educado dessa forma, né? Você tende... Isso não quer dizer que você vai conseguir tirar esse ensinamento do jiu-jitsu e aplicar na sua vida de forma imediata, né? Eu acho que isso requer uma consciência e anos realmente para que você enxergue a vida através das lentes do jiu-jitsu, né? Eu costumo falar, quando você traz todos os benefícios do jiu-jitsu para a tua vida fora dele, é onde você consegue, de fato, enxergar a vida através das lentes do jiu-jitsu. Mas tem alguns exercícios que são muito interessantes de se fazer. Por exemplo, quando você recebe uma notícia, seja ela qual for, você tem uma tendência de querer fazer um comentário sobre aquela notícia, né? Seja ela para o bem ou para o mal. Né? Você
tem a tendência a querer colocar a sua opinião. Essa é a primeira lição. Você não precisa ter opinião sobre tudo, porque você não precisa de ter conhecimento sobre tudo. Quando você se dá um tempo, vamos dizer que você se dê 24 horas daquela notícia, você provavelmente vai perceber que a forma como você vai responder aquilo já é completamente diferente. Né? Às vezes, nem no conteúdo, mas na forma. Né? Ao invés de eu ser um cara reativo, de querer impor a minha vontade ou a minha opinião, talvez eu seja um cara mais reflexivo e te coloque uma nova pergunta para saber se esse teu argumento tem realmente fundamento ou se aquela notícia é realmente verdadeira. Né? Quando você espera 24 horas, você já vê uma grande mudança. Quando você espera alguns dias, uma semana, você vê uma total transformação. E como a gente vive hoje numa sociedade com muita informação muito rápida, né? Antigamente, para você saber alguma coisa, você tinha que pegar um livro e ler ele inteiro. Demorava uma semana, 10 dias para você ganhar a informação. Hoje você clica num vídeo no YouTube, o cara pode estar te contando uma tremenda mentira e você está comprando aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Né? Então, você vai vendo como a nossa sociedade vai sendo manipulada e deturpada pela essa quantidade de informação, muitas vezes, na maioria das vezes, sem qualidade. Né? Então, será que a gente não tem, vivendo esse momento que a gente vive hoje, uma necessidade ainda maior de se controlar, não só nas nossas reações, mas principalmente nas nossas reflexões, da gente olhar e falar assim, cara, será que é isso mesmo? Deixa eu olhar um pouquinho mais fundo, deixa eu tentar estudar um pouco melhor, deixa eu ouvir um outro ponto de vista. E você só consegue fazer isso se você se der tempo. Né? Senão você vai ficando um idiota. Né? Um idiota que consome uma quantidade de notícias gigante produzida pelos outros, que você nem sabe o que eles pensam e qual é o interesse deles. A gente está vivendo uma epidemia de quantidade de informação e uma inanição de qualidade ao mesmo tempo. E é uma combinação muito perigosa. Você falou, você vira um idiota, você bate palma, o cachorro late, você bate palma, o cachorro late. Você comenta, você trola na hora. Você está previsível, você está um animal instintivo, você não para refletir. Quantas pessoas já ouviram falar daquela questão de, tô pé da vida, vou escrever um e-mail agora, eu vou me demitir, eu vou não sei o quê. O simples fato de você arquivar aquilo como rascunho por poucas horas, provavelmente você não vai mandar aquilo. E se mandar, vai ser provavelmente com palavras diferentes, né? Como você bem disse. Para não correr esse risco, eu escreveria no papel. Porque vai que você aperta o botão do send antes do tempo, entendeu? E aí a merda tá feita, né? Mas é exatamente isso, cara. Assim, como é que a gente pode se proteger desse bombardeio de notícias falsas, de interesses escusos, né? Então, uma das resoluções, né, que eu tive para minha vida, há 3 anos atrás, eu parei completamente de assistir qualquer coisa na TV. Então, não assisto absolutamente nada, zero. Né? Minha TV só funciona nos aplicativos, Netflix, YouTube, né? Amazon Prime, quando eu quero ver alguma coisa, algum programa e tal. Mas eu não vejo TV. Eu não leio jornal. Porque o que a mídia faz hoje, e não é hoje, ela já faz há muito tempo, mas acho que hoje está cada vez mais evidente. Mais evidente. Ela tenta te convencer de uma posição política dela, de uma forma que ela vê as coisas. E nada contra isso. Eu só acho que isso deveria ser totalmente claro. Né? Falar, olha, a minha linha ideológica é essa aqui, é desse jeito que eu penso. Se você quiser consumir meu material, consuma. Se você não quiser, tudo bem também. O que eu acho que é problemático e muitas vezes isso é que pega as pessoas, e por isso que eu acho que é tão danoso, é porque essa quantidade de informação que chega em grande quantidade, ela chega sobre o véu da neutralidade. Né? Certo. E se você estudar um pouquinho, você vai ver que não tem neutralidade absolutamente nenhuma. Né? Então, acho que
as fontes de informação deveriam mudar, né? Eu acho que é que nem você leu o livro, o best-seller do momento, ele só está repetindo alguém que já falou isso aí há muitos anos atrás, entendeu? Acho que você tem que ir nas obras que são realmente na origem, na raiz do pensamento, para construir o seu, né? Para que você possa construir o seu poder de análise crítica, para que você possa, enfim, não ser tão idiota, ser só um pouquinho. Só um pouquinho, aí todo mundo é só um pouquinho, mas tentar ser menos. Isso que você falou, acho que poderia prevenir muita coisa que está acontecendo hoje em dia, de fato, onde as pessoas parecem que elas estão colocando o cérebro no cabide e esquecendo lá e acabam fagocitando ou até por osmose, absorvendo o produto do que alguém já pensou. E você não sabe se esse alguém que pensou, na verdade, não pensou, só está tentando empurrar uma narrativa, na verdade, que parece fazer sentido para você, e as pessoas não param um segundo que seja para pensar com o próprio cérebro, como você disse, de refletir, peraí, será que faz sentido? Não, peraí, deve ter outro lado da história, né? Será que isso faz sentido? Será que tem conflitos de interesse nessa mensagem? Né? Será que eu sou o único louco que está pensando o contrário? Bom, as pessoas estão colocando o cérebro no cabide e, na verdade, isso é um benefício muito grande para quem quer que a população seja emburrecida, né? Esse que é o problema. Sim. A gente está servindo um propósito, a gente chama do useful idiot, né? Como você fala. É do idiota que é útil para a continuação da narrativa. Só que o único que vai perder, claro, é você e nós como sociedade vamos perder esse tipo de coisa. Então, acho que essa alfinetada foi bem boa que você deu de realmente talvez tentar ser um pouco menos idiota no dia a dia. Cara, né? Então, aí você volta para as fontes, né, de conhecimento. Porque, assim, às vezes o cara acha que ele está super informado. Ele sai de casa, liga o rádio, vai ouvindo notícia, chega no trabalho, abre o computador, tem lá no Twitter dele um monte de gente falando um monte de coisa. Aí ele vai lá no YouTube, vê um vídeo aqui, outro ali, aí volta para casa, liga a TV. Cara, ele está sendo brainwashed, né? Sem perceber. Ele vai formando o pensamento dele com informações de alguém que alguém colocou lá com interesse exatamente de fazer aquilo, né? É o que a gente vê, se a gente levar isso para um degrau abaixo, ainda mais sério, é o que a gente vê acontecendo nas escolas, né? As escolas também já colocadas com assuntos que não deveriam estar ali, né? Com posições ideológicas. Quer dizer, são discussões que eu acho que cabem discussões, né? Se tem que ter ideologia na escola ou não, é uma discussão. Mas se tiver, se a conclusão for que se deve ter, precisa se ter para os dois lados, precisa se ter para três lados, precisa ter uma diversidade de pensamento, né? Porque a diversidade de pensamento é que faz a sociedade crescer, que faz a massa crítica, né? Para você realmente entender. Quando você só escuta uma coisa, aquilo é a tua única verdade, e aí fica muito complicado, né? Totalmente. Você mencionou o Marcos Aurélio, imperador. A gente consegue ler um livro do imperador, ex-imperador de Roma, que traz os conhecimentos dele, não consegue ler isso hoje. É muito chato, prefiro ver Netflix. Então a gente está aí. No mundo, hoje a gente saiu de milhares de anos atrás, onde os filósofos eram as pessoas de maior valor para a sociedade, tanto que os imperadores e reis da época queriam sempre ter um filósofo do lado deles. Porque eles estavam à procura do pensamento original, de soluções originais. Os problemas políticos que a gente enfrenta hoje, como um monte de cachorro burro, assim, na verdade, isso era previsto há 2000 anos atrás ou mais. Eles já sabiam que esse caminho ia levar aos problemas que a gente está tendo hoje. Só que nós paramos de valorizar o pensamento original e continuamos aí regurgitando esse besterol que a gente tem no dia a dia, que eu acho um enorme problema. Então, concordo 100% com você de voltar a tentar ter um pensamento original, a sua opinião de fato. E outra coisa, Fábio, não sei se você concorda, hoje em dia, acho que é muito pior ainda, porque as mídias sociais elas são feitas para você ver mais do que você já vê. Então, se você tem uma certa opinião de um lado e a mídia social vai te mostrar mais esse lado. Então, se você sai na rua e alguma pessoa fala uma opção do outro lado, você vai achar que essa pessoa é maluca, porque você nunca vê essa opinião contrária nas suas mídias sociais. Então, você acha que tem uma
falsa impressão de que você pertence à maioria, quando na verdade isso é completamente construído de forma artificial. Então, é a famosa falar para sua própria bolha, né? Você tá num ambiente onde o algoritmo vai te colocando para te dar uma sensação de prazer, né? De que você está ali, está certo, né? E isso vai te levando cada vez mais para não respeitar o pensamento diferente, para não respeitar as posições contrárias à sua. Então, acho que isso é muito, muito grave, muito ruim. É o tempo que a gente está vivendo, né? Acho que também não adianta, né? A gente estava falando isso no início, não adianta ficar reclamando do que é. Cada um tem que cuidar do seu, né? Eu acho que a rede social ela é um canal muito importante, ela revolucionou, né, a nossa forma de comunicação. Quer dizer, a gente está falando aqui hoje virtualmente, tudo isso graças a essa tecnologia, esse avanço. Claro. Agora é questão da gente saber usar. Exato. Né? Como é que você está usando a tua rede social? Você está usando a tua rede social para ficar lá, rodando o dedo no Instagram até e falar, já viu tudo? ou você está usando a rede social de uma maneira muito mais ponderada e realmente usando para se comunicar com as pessoas que são importantes para você, né? E deixando a sua informação e a sua formação para um outro aspecto, né? Tem um livro do Cal Newport que ele chama Minimalismo Digital. Ele fala da importância de você se desprender principalmente das redes sociais, né? O quanto isso afeta o seu desenvolvimento, o quanto isso afeta o seu grau de ansiedade, né? Tudo isso vai ficando... Você fica pensando, será que esse post que eu fiz agora tem quantos likes, quantos comentários? Cara, e por mais que você não queira pensar nisso, é feito para isso, e é feito de uma maneira genial, difícil de você combater. Então, ou você realmente tem uma disciplina, ou você vai devagarinho sendo dragado de novo para esse mundo, entendeu? E eu acho que não tem nada muito bom aí. Acho que as pessoas deveriam realmente se ocupar com outras coisas. É verdade. E não tem como você falou, não tem como evitar isso, porque nós somos geneticamente programados para prestar atenção em como os outros nos julgam, porque isso é benefício de sobrevivência em questão das tribos do passado, né? Se a tribo do lado te olha estranho, você é programado para identificar isso, porque a tua vida pode depender disso. Só que hoje em dia você se expõe na internet, você não tem um risco da tribo, mas você vai se preocupar com todo o comentário negativo que vem, porque você é programado geneticamente para se preocupar com isso. Então, quanto mais você se expõe e não entende isso, mais frustrante a sua vida vai ser, com certeza, né? Agora, Fábio, vamos dar uma virada aqui de 180 graus aqui, à medida que a gente vai indo para a parte final. Falar um pouquinho mais. Durante o seu tempo de competição ativa e que você foi campeão mundial aí 4 vezes em pouco tempo, até um ano depois do outro, você foi em 96, 97, se não me engano. E depois... Eu disputei 6 mundiais, né? Eu lutei de 96 até 2001. Os mundiais começaram, eu já tinha 7 anos de faixa preta, né? Eu já não era mais nenhum, já era um cara bastante experiente até. Eu já tinha 26 anos. Então eu consegui lutar 6 mundiais na categoria adulto, que é a categoria principal, e tive a felicidade de ganhar 4. Ganhei em 96 e 97, e aí eu perdi 98 eu fui vice, 99 eu fui terceiro, e aí voltei e ganhei 2000 e 2001 de novo. Incrível. Mas depois eu não consegui aproveitar tanto, né? Hoje tem o maior vencedor de mundiais da história do jiu-jitsu é o Marcos Buchecha. Ele tem 13 títulos. Ele ganha, porque ele ganhava peso absoluto, ele é um cara bem grande e tal. Eu tenho um aluno que é da nossa equipe que lutou na categoria Galo, que é a primeira categoria mais leve, e tem 10 títulos mundiais, né? Então eles conseguiram lutar muito mais porque eles começaram muito mais cedo, né? Sim. Nossa, não, incrível, incrível. Mas uma coisa que não tem como fazer ser campeão em qualquer coisa que seja, ainda mais você imagina, é a disciplina, como a gente tem falado. E como aqui um grande foco do Papo Forte aqui do podcast é justamente questões até mais tangíveis, como a própria alimentação, estilo de vida, se controlar a respeito de hábitos, você não quer
beber todo dia 1 litro de cachaça e ser campeão mundial. Esse tipo de coisas não são compatíveis. Então, se você não se importa em compartilhar um pouquinho, como é que era na época que você estava ganhando os campeonatos mundiais? Como era, assim, em linhas gerais, mais ou menos, o teu estilo de vida alimentar, talvez, e também um pouco de disciplina em questão, em relação a isso, e talvez como isso mudou ao longo do tempo, depois que você parou de competir a nível mundial nesse sentido? Então, você sabe que não mudou muito, não. É claro que o treinamento mudou, óbvio, né? Eu treinava muito mais horas do que eu consigo treinar hoje. O meu foco era totalmente diferente, mas o mindset não mudou. E quando a gente fala de mindset, o que é importante, né, cara? Que eu acho que quando você bota uma meta, todo mundo quer botar meta para tudo, né? Então, eu quero perder 5 quilos, eu quero botar uma meta de não sei o quê, eu quero ter tanto dinheiro no banco. As pessoas vão botando metas, e não é que eu tenha nada contra a meta. Eu só acho que a meta, muitas vezes, ela te sabota. Porque quando você chega na meta, e agora? Né? Cheguei na meta. Mas, você tem mais uma estrada de vida para frente, né? Então, eu acho que você precisa ter um mindset infinito nas coisas que você faz e constrói, né? Então, assim, o campeonato mundial para mim, ele sempre foi uma coisa muito importante. Eu sempre quis muito ganhar, eu sempre me dediquei muito para aquilo. Mas eu sabia que ganhar o campeonato mundial não era o fim da minha carreira, não era o objetivo máximo da minha vida, né? Por isso me permiti ganhar mais de um, né? Continuei ganhando, porque para mim era simplesmente continuar vivendo a vida que eu tinha escolhido, né? Perfeito. Treinando da melhor maneira, me dedicando da melhor maneira, fazendo tudo que eu pudesse fazer da melhor maneira. E isso me levou a ter sucesso dentro da área competitiva. Quando eu entendi que o meu corpo não cabia mais aquele tipo de esforço, eu já estava me dedicando a ser professor, que foi uma coisa que eu sempre fiz junto com a minha vida de atleta. Então, eu fiz uma transferência natural, porque eu já era professor, mesmo quando eu ainda competia. E foi uma transição muito suave. Eu comecei, então, a me dedicar na mesma intensidade que eu me dedicava para mim, para os meus alunos, né? Para construir ali a melhor equipe que eu pudesse construir. Tive sorte de novo. A nossa equipe hoje é 12 vezes campeã mundial, a maior vencedora da história do esporte. Incrível. E aí, junto com isso, eu falei, bom, mas vai chegar uma hora que eu também não vou mais querer ser, não vou ter mais energia para ser coach, porque tem que estar no tatame com os caras todo dia, é uma rotina que eu não sei quanto tempo eu vou aguentar. Então, como é que eu faço uma transição para ser o gestor dessa equipe, né? Para que a gente construa uma escola? Então, eu fiz mais uma transição para expandir a nossa escola, como a gente tem hoje, como você comentou no início do podcast, 300 escolas em 29 países. Como é que a gente faz para implementar metodologia em todos esses lugares, com culturas tão diferentes? Então, é um trabalho totalmente diferente, totalmente novo, que eu tenho que me capacitar ter outros skills para fazer, né? Então, eu tenho que buscar conhecimento, tenho que estudar da mesma forma como eu treinava. Então, quando você me pergunta o que mudou, não mudou nada, só mudou a ferramenta, né? Mas perfeito. A minha disciplina de fazer o melhor que eu posso fazer, a minha disciplina de fazer todos os dias o melhor que eu posso, continua igual, intocável, entendeu? E eu acho que isso não vai mudar jamais, porque é a forma como eu entendo que eu sou mais feliz, que eu me sinto mais realizado. Perfeito. Isso é uma coisa que as pessoas devem anotar para seguir em frente mesmo, né? O mindset é infinito, o mindset é para a vida inteira. Muito bom. Mas, Fábio, a respeito dessa parte de alimentação em si, eu sei que a nível de esporte, de performance, é mais controlada, tem que ser mais meticuloso o processo. Em termos de... Agora falando mesmo do que a base da dieta, dos teus valores, no caso da nutrição, a questão de carboidratos, proteínas, gorduras, quais são os valores que você tem, assim, que você tinha, que você ainda tem, que você acha que ainda é benéfico, assim, em termos mais práticos? O jiu-jitsu tem uma influência muito grande da dieta Gracie, né? A família Gracie sempre colocou dentro do jiu-jitsu essa questão da dieta e a importância da alimentação, de se alimentar naturalmente,
né? Tudo Sim. isso fez parte da minha juventude, né? Eu sempre... eu me lembro que uns programas que a gente tinha, toda semana alguém era encarregado de ir no Ceasa, comprar fruta, comprar legume, Boa. comprar tudo que Uhum. para abastecer a equipe de competição ali, a gente dividia e tal. Então, a alimentação saudável sempre me acompanhou durante a vida inteira. Porém, depois eu fiz vários tipos de dieta, né? Eu fui entendendo, cara, que de repente a dieta Gracie era um pouco deficitária em proteína e que, de repente, as dietas muito à base de fruta, cara, botavam um índice glicêmico muito alto, tinha muito açúcar, e a gente foi adaptando. Então eu fui fazendo várias dietas ao longo Certo. do meu caminho como atleta. Hoje, eu faço uma dieta ali um pouco cetogênica, um pouco low carb. Eu tenho comido basicamente nada de carboidrato, né? Então a minha alimentação é basicamente proteínas e gorduras. Ok. Entendo que para o meu metabolismo, para o meu organismo, isso faz muito bem, né? O carboidrato, eu sinto que ele me inflama, né? E eu tenho feito essa dieta já há algum tempo e me sinto muito bem, muito disposto, muito alerta. Acho que tem uma coisa de alerta mental, né, cara? Assim, de clareza, né? De pensamento, que eu senti muita diferença em não comendo carboidrato. Então é a forma como eu me alimento hoje. Mas é importante dizer, cara, que dieta, por mais que exista estudos e ciência, é uma coisa muito individual, né? Acho que tem a ver com cultura, tem a ver com a tua Sim. criação, né? Tem a ver da onde vem a tua, assim, os teus ancestrais estão vindo da onde, né? Que tipo Exato. de formação genética você tem ali. Então tudo isso eu acho que influencia. Por isso que acho que tem que estar na mão de um bom profissional, mas o mais importante de tudo, cara, é você entender, assim, a minha esposa tem um dizer interessante com a alimentação, que ela fala o seguinte, cara, come tudo que o sol toca, né? Então, assim, se você se preocupar com isso e sair dos industrializados, dos refinados, cara, não tem muito como dar errado, entendeu? Você pode até não ter a melhor dieta específica para você, Certo. mas você não vai estar se envenenando, entendeu? Então, Perfeito. acho que é por aí, né? Tentar comer comida de verdade, entendeu? Exato. Basicamente resume. Tudo que a sua bisavó reconheceria como alimento, você pode consumir. É isso, né? aí, bem por aí, bem por aí. E a questão, você falou de especificidade de atividade, você pode regular, mantendo esse valor como base, regular os macronutrientes de acordo com a performance. Se é perder peso para uma competição, ou você está tentando focar em ganhar músculo, ou tentando só focar em viver bem. E como você falou, é individual, cada pessoa nota como cada coisa influencia no corpo. Mas uma vez que a gente mantém, pelo menos, os fundamentos base no lugar, né, como comida de verdade, como você bem falou, a gente já está meio caminho andado. Então, antes a gente partir para... Eu vou te pedir já o que você degustou na sua última refeição. Não agora, depois aqui. Vou te pedir isso aí antes da gente fechar aqui. Mas eu quero mostrar, eu sempre mostro um caso de sucesso aqui, porque é justamente isso que eu promovo, eu chamo de alimentação forte, que tem muito a ver com o nome do podcast, que é basicamente a gente embasar a alimentação em alimentos de verdade. E claro, na minha opinião e na opinião da ciência que eu conheço, a base da alimentação precisa ser de origem animal. E quando eu falo isso, é carne, frutos do mar, peixes, laticínios, ovos, etc. Sempre foram os alimentos mais nutritivos durante toda a nossa evolução da espécie e continuam sendo, apesar da propaganda que é dita ao contrário. E a gente vê casos incríveis quando as pessoas fazem isso de fato e veem na prática o que acontece. E quem mandou o resultado hoje foi a pessoa que está aqui, que não colocou o nome por sinal, mas ela mandou a foto e o antes e depois dela, o antes e depois. Ela falou, esse é meu resultado com 7 meses de alimentação forte. Ela falou que perdeu 30 quilos com muita disposição e autoestima lá em cima. Porque adivinha, quando você gosta, que você vê no espelho e se sente melhor consigo mesmo, né? Então, parabéns para ela aqui, só não colocou o nome. Quem Muito tá vendo legal, esse grande vídeo, desafio, muito bom.
Muito, muito. E é incrível a diferença da foto do antes e depois. Pessoal, para quem tem interesse, eu sempre vendo peixe também, para quem tem interesse no programa de emagrecimento, código emagrecerdevez.com.br, emagrecimento baseado em ciência, que faz sentido. E agora, tem duas coisas que eu sempre pergunto aqui, Fábio. Primeiro, então, é essa que eu já dei a dica para você, vou começar para dar tempo para você pensar, porque ontem à noite, a gente está gravando isso na segunda-feira, ontem, domingo à noite, eu fiz uma tábua de frios aqui, que é uma coisa que eu adoro muito, muito. Então, fui e comprei um queijo bom, queijo gorduroso, aquele queijo brie delicioso. Eu achei um outro queijo que é feito de leite não pasteurizado, que o leite sai da vaca não pasteurizado, né? Sim. Então ele é diferente. E também eu comprei um prosciutto, um presunto de Parma também, que é uma coisa que eu adoro demais, e um salame de qualidade. Então a gente teve essa tábua de frios de vez em quando a gente faz, que é uma coisa excelente, rica em gorduras, rica em vitaminas lipossolúveis, rica em gorduras animais também, e em proteína também, né? Apesar da propaganda que é nos dita aí muitas vezes, né? Mas é isso que eu degustei ontem à noite, Fábio. Agora conta pra nós aí, aqui é papo forte, não tem que esconder não vai falar que fez suco de brócolis, que ninguém vai acreditar. Não fiz nada disso, acho que você vai gostar da minha refeição, cara. Boa. Eu tenho uma outra coisa que eu coloquei na minha vida, coisa de 2 anos atrás, que é a prática do jejum, né? Então, eu tenho feito jejum intermitente e nessa fase que eu tô agora de novo fazendo, eu fiz um pouco, depois eu parei e agora eu voltei já há alguns meses e de uma maneira um pouco mais assertiva, no sentido de não repetir muito o jejum, não deixar o corpo se acostumar, né? Então faço janela de 16, faço 20, faço 26, eu vou trocando, cada hora eu faço uma coisa, mas eu faço o meu jejum no mínimo de 16 horas, pelo menos 3 vezes por semana. Hoje eu tomei um café da manhã dos que eu mais gosto. 4 ovos mexidos na manteiga, 3 fatias de bacon sequinhas muito gostosas, rapaz, um avocado e 2 fatias de queijo coalho grelhado. Então assim, 4 alimentos diferentes, todos extremamente saborosos. Fiz a minha refeição, tomei meu café e fiquei bem tranquilo, entendeu? Nossa, e aí eu tirei... Sabe uma coisa que é legal de falar? Assim, eu como atleta, e na época que eu era atleta, a gente sempre viveu comer, treinar e dormir, né? E o comer era uma coisa muito importante. Então, se eu tivesse... tá passando a minha hora da alimentação e tal. E a gente... Quando você para pensar, você está se tornando extremamente dependente de alguma coisa, né? O jejum me ensinou a sair dessa dependência por completo. Eu não tenho nenhum problema. Eu fiz essa refeição hoje de manhã. Se eu quiser ficar até amanhã de manhã sem comer nada, tem nenhum problema para mim. Eu estou me sentindo super alimentado, entendeu? O meu psicológico não está mandando eu comer, entendeu? Meu corpo está cheio de reserva de gordura aqui como fonte de energia, né? Porque eu troquei essa fonte de energia. Não é mais o glicogênio. Agora o cara tem que ir lá quebrar a gordura para o corpo se alimentar. Então, você sai desse drive da necessidade de comer. Isso tem me feito muito bem também. E acaba tornando o seu dia muito mais produtivo. Perfeito. Ó, pessoal, a gente nem combinou isso aqui, tá? O que ele tá falando de experiência própria mesmo. Eu Total, falo de jejum 100%. também há mais de 8 anos na internet. Inclusive hoje também, segunda-feira, é o dia que eu resolvo fazer... eu janto domingo à noite, que eu falei o que eu comi, e eu passo segunda-feira inteira sem nada até a janta de segunda-feira. E isso não é assim, tem que fazer masoquismo, sofrer. Não, é se sentindo bem no processo. Sim, e o total. corpo dá boas-vindas a essa pausa que você dá nos sistemas anabólicos digestivos do corpo, e ele te dá de recompensa, como você falou, você se sente mais alerta, mais produtivo, e tá aqui gravando isso aqui, não tô com sono, não tô com fome, não tô faminto, não tô nervoso. Sim. Né? Você condiciona o seu metabolismo a conseguir ter essa liberdade alimentar que você acabou de falar, de você não mais depender, como se na selva você tivesse acesso a um porco do mato a cada 3 horas. Não existe isso. Se der sorte, um a cada 3 dias, né? Exatamente. Tem um cara que, ele tem vários talks aí pela internet, mas ele tem um livro chamado Lifespan, que é o David Sinclair. E ele defende a importância da abstinência de comida, né, durante longos períodos para sua longevidade, né? Você botar o seu organismo em estresse é bom para o seu organismo, ele se fortalece, né? Ao contrário do que a gente entendia
alguns anos atrás, onde você tinha que se encher de comida a cada 3 horas, né? Exatamente, é o que a gente chama de hormese, né? São pequenos estímulos negativos que no final das contas te deixam mais forte. Aquela história de não se mata deixa mais forte, que realmente é isso, você fica mais metabolicamente flexível, né? Você consegue levar a sua vida aí em alta performance, não ficando vítima da alimentação, mas usando isso como o que devia ser, que é fonte de nutrição, de fato, estando no controle, né? Muito bom bom demais, Fábio, não sabia que você seguia esse estilo, não. Muito bom saber. E por último, eu gostaria que você desse aqui uma dica ou 2 dicas exageradamente honestas a respeito de como uma pessoa não precisa passar a mão na cabeça, eu sei que você não passa, imagina que vai passar, mas como ter um mindset, uma mentalidade de campeão. Pegar aquela pessoa que está sentada no sofá, esperando a vida passar, não pensando no memento mori que a gente falou, não pensando que você vai partir para uma próxima, e como é que você dá aquele tapinha nessa pessoa, ou tapão nessa pessoa, para fazer ela ter uma mentalidade de campeão e começar a movimentar na direção certa? Cara, tem três pontos aí que eu acho que são importantes, né? Eu acho que o primeiro é inspiracional. Eu acho que a pessoa tem que... Ninguém faz nada sozinho. Você precisa de mentores, de pessoas que te inspirem. Conheça você ela ou não, né? Às vezes você pode se inspirar num grande atleta, né? Ou num grande empresário, não importa. Você tem que ter alguma inspiração para que daquela inspiração, aí sim você se motive. E quando a gente fala de você se motive, é porque ninguém no mundo tem a capacidade de te motivar. Só você pode, né? Só você pode tirar a bunda do sofá e fazer alguma coisa. Só você pode se alimentar melhor. Só você pode fazer exercício físico todo dia. Só você pode. Ninguém vai fazer por você. Então a parte da motivação, ela é sua, né? E você, de novo, você pode jogar a culpa para quem você quiser, mas isso também não vai te ajudar, né? Quantas pessoas já ouvi falar assim, aquela pessoa com 150 quilos, mas ela tem um problema hormonal. Tá, você pode até ter um problema hormonal. Sim. Mas se você começar lá de correr na esteira todo dia, eu duvido você ficar com 150 quilos, né? Então, assim, se você tem um problema hormonal, legal, vamos tratar o problema hormonal, mas também não vamos se largar na comida, porque é isso que está fazendo você ficar totalmente fora do peso, né? E principalmente não saudável, né? Porque isso é o mais importante. Então, a parte da motivação. Aí depois da motivação entra a disciplina. A disciplina é o que faz você fazer o que você tem que fazer quando você não está motivado. Boa, exatamente. E ninguém vai estar, eu posso te falar aqui, porra, eu sou um cara positivo, eu acordo de energia boa, pra mim não tem tempo ruim. Mas não é todo dia que eu tô afim. Exato. Entendeu? Mas o que muda? Nada. Eu posso ir rindo ou eu posso ir puto, mas eu vou. Mas vai. Entendeu? Boa. Então, essa é a parte da disciplina. E aí, depois que você tem inspiração, motivação, disciplina, só te falta um último, que é a resiliência. Que é você insistir, né? Porque você nunca sabe onde está o pote de ouro. Se é na próxima cavada que você vai dar ou se está daqui a 100, né? Você tem que simplesmente continuar no jogo. Quando as pessoas falam, Fábio, quem que vai ter sucesso no jiu-jitsu? Eu falei, quem permanecer no jogo, né? É quem sobrevive. É Darwin puro, né? Se você se mantiver na atividade que você está fazendo, cara, o resultado vai aparecer. Não tem jeito. Bom demais mesmo. Obrigado pela generosidade de compartilhar esse conhecimento todo, Fábio. Bom demais, cara. Legal. Me conta, por favor, qual que é a melhor forma das pessoas que quiserem saber mais sobre você, sobre os seus projetos, qual que é a melhor forma deles se interagem? Cara, acho que Instagram, @Fábio Gurgel, Twitter, @Fábio Gurgel. Facinho, só botar lá e me acha. De lá vai para todo lugar. YouTube de novo. também, estamos em todos os lugares. Embora eu não participe muito, eu sou muito ativo, né? Eu posto muita coisa de trabalho, as coisas que eu acredito, né? Eu só não fico chatting, essa não é muito a minha. Mas se você me mandar uma mensagem, eu vou te responder.
Boa, boa. A gente tenta tirar... Bom, até porque a gente gerando todo esse conhecimento, todos nós geramos conteúdo, tentamos jogar, passar além a nossa existência, né? Através do conteúdo que se imortaliza aí, hopefully, né? No mundo. Então a gente não tem tanto tempo assim ficar absorvendo, talvez, né? E fazendo essas trollagens que o pessoal faz por aí. Não, eu acho que é pouco produtivo, sabe? Você ficar respondendo comentário... Sim. Dá like, eu não dou like de nada, eu uso a rede social para postar os conteúdos e consumir conteúdos que me interessam, mas é basicamente para isso, entendeu? Não, perfeito. De novo, Fábio, obrigado demais. Eu acho que o papo foi profundo, foi legal, foi variado. O pessoal vai tirar benefício disso bastante, sim. Tomara que o pessoal curta aí o papo. Valeu, Rodrigão, muito obrigado. Valeu demais, Fábio. Obrigado, abração, hein, cara. Forte abraço. Tchau.